Olá, alunos do 7º ano da Escola Janoca Maciel, dando continuidade às nossas aulas de Geografia. A nossa aula hoje é Energia Nuclear e Fontes Alternativas. Vocês poderão estar acompanhando pelo livro didático, página 46 e 47 do livro. E também vocês podem estar acompanhando através da aula gravada, né? Então, nós vamos observar durante toda a nossa aula, entender um pouco o que é energia nuclear e algumas fontes alternativas de energia, né? Como energia eólica, energia solar e biomassa. Energia nuclear. A energia nuclear é produzida em usinas termonucleares pela fusão do átomo de urânio, que é um elemento químico radioativo extraído de algumas rochas. As usinas termonucleares podem atingir autoprodução de energia com baixa emissão de gases poluentes. Entretanto, elas apresentam uma série de desvantagens. Quais são as desvantagens das usinas termonucleares? Sua implantação é cara, a geração de lixo nuclear, ou seja, elementos radioativos descartados, e risco de acidentes nucleares. Além disso, o urânio é um recurso não renovável. Então, aqui são algumas das desvantagens, entendeu? Das usinas termonucleares ao produzir energia nuclear. Atualmente, encontra-se em operação no Brasil as usinas de Angra 1 e Angra 2, que são responsáveis pela produção de cerca de 3% do total de energia nuclear do país. O início do funcionamento da usina Angra 3 está previsto para 2024. Todas essas usinas estão localizadas em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Então, vocês observam que no momento nós temos o quê? Duas usinas termonucleares, né? Que são responsáveis para produzir energia nuclear. São as usinas Angra 1 e Angra 2. Já nós vamos conhecer um pouco de cada uma dessas usinas. Antes disso, vamos observar as vantagens e as desvantagens da energia nuclear. As vantagens: não libera gás estufa, a exigência de pequena área para a construção da usina, ou seja, não precisa ser um espaço muito grande, grande disponibilidade do combustível, pequeno risco no transporte do combustível, pequena quantidade de resíduos, independência de fatores climáticos, vento, chuva, ou seja, ela não depende de fatores, elas produzem através da fusão, né, lá. As desvantagens é o lixo nuclear, né, que não, deve ser armazenado em locais seguros e isolados. A outra desvantagem, ela é mais cara quando comparada às outras formas de energia. Há risco de acidentes nucleares e também há uma desvantagem, né? Os problemas ambientais devido ao aquecimento de ecossistemas aquáticos pela água de resfriamento dos reatores. Então, aqui nós estamos observando as vantagens e desvantagens da energia nuclear. O lixo nuclear, né? Que a gente viu ali que é uma das desvantagens. O que é o lixo nuclear? Os rejeitos radioativos provenientes de hospitais, usinas nucleares, centros de pesquisa recebem o nome de lixo nuclear. Como o nome já diz, esse material é resultado da atividade com elementos radioativos que emitem energia nuclear, como, por exemplo, urânio, césio, estrôncio, iodo, criptônio e plutônio. Esse lixo não pode ser reutilizado em razão dos isótopos radioativos, ou seja, não pode ser tratado como lixo comum. Por que o lixo nuclear representa perigo?
Quando os isótopos do urânio passam pelo processo de fissão nuclear, se desintegram e passam a emitir radiações gamas. Os raios gama são extremamente nocivos à saúde porque possuem um grande poder de penetração. Eles invadem as células do organismo e podem levar até a morte. Ou seja, esses raios gama, eles podem estar ocasionando câncer, entendeu? Nas pessoas. Por isso, os materiais radioativos oferecem risco à saúde do homem. Acidente envolvendo lixo nuclear no Brasil. Um dos maiores acidentes envolvendo lixo nuclear ocorreu na cidade de Goiânia, em 13 de setembro de 1987, e resultou na morte de mais de 400 pessoas. O material radioativo responsável pela catástrofe foi o Césio-137, que contaminou adultos e crianças. Após o acidente, foi preciso criar um repositório, um local isolado e profundo, recoberto com placas de chumbo isolante, onde o lixo nuclear foi armazenado. Então, por isso que a energia nuclear tem uma das desvantagens, que é a questão do lixo nuclear, porque ele é muito perigoso, ele pode ocasionar muitos acidentes e muito perigo à saúde humana se ele for descartado em lugares não apropriados. As usinas termonucleares que nós temos no Brasil, né? A Angra 1 foi a primeira usina nuclear brasileira, entrou em operação comercial em 1985 e opera com um reator de água pressurizada, PWR, o mais utilizado no mundo. Com 640 megawatts de potência, Angra 1 gera energia suficiente para suprir uma cidade de 1 milhão de habitantes, como Porto Alegre ou São Luís. Nos primeiros anos de sua operação, Angra 1 enfrentou problemas com alguns equipamentos que prejudicaram o funcionamento da usina. Essas questões foram sanadas em meados da década de 1990, fazendo com que a unidade passasse a operar com padrões de desempenho compatíveis com a prática internacional. Em 2010, a usina bateu seu recorde de produção, fato que se repetiu novamente em 2011. Essa primeira usina nuclear, que é a Angra 1, foi adquirida da empresa americana, né? E ela veio com um pacote fechado que não previa transferência de tecnologia por parte dos fornecedores. No entanto, a experiência acumulada pela Eletrobras Eletronuclear em todos esses anos de operação comercial, com indicadores de eficiência que superam o de muitas usinas similares, permite que a empresa tenha hoje a capacidade de realizar um programa contínuo de melhoria tecnológica e incorporar os mais recentes avanços da indústria nuclear. Um exemplo disso foi a troca dos geradores de vapor, dois dos principais equipamentos da usina Angra 1, realizada em 2009. Com a substituição, a vida útil de Angra 1 poderá ser estendida, permitindo que a usina esteja apta a gerar energia para o Brasil por décadas. Então, vocês observam aí a grande importância dessa usina termonuclear, nessa usina nuclear, a Angra 1. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre a usina Angra 2. É a segunda usina nuclear brasileira, começou a operar comercialmente em 2001, com potência de 1.350 megawatts. Angra 2 é capaz de atender o consumo de uma cidade de 2 milhões de habitantes, como Belo Horizonte. A usina conta com um reator pressurizado de tecnologia alemã, hoje Areva NP, fruto de acordo nuclear entre o Brasil e a Alemanha, assinado em 1975. Angra 2 começou a ser construída em 1981, mas teve o seu ritmo de obras desacelerado a partir de 1983. Devido à crise econômica que assolava o país naquele momento, parando de vez em 1986.
A unidade foi retomada no final de 1994 e concluída em 2000. Então, vocês observam que essa usina demorou a ser concluída devido a uma crise econômica que teve. A performance da usina tem sido exemplar desde o início. No final de 2000 e no início de 2001, sua entrada em operação permitiu economizar a água dos reservatórios das hidrelétricas brasileiras, amenizando as consequências do racionamento de energia, especialmente na região sudeste, o maior centro de consumo do país. Em 2009, a unidade foi a 33ª em produção de energia entre as 436 usinas em operação no mundo, segundo a publicação americana especializada em energia nuclear. No mesmo ano, ela ocupou a 21ª posição em comparação com as 50 melhores usinas americanas, numa análise dos indicadores de desempenho da Associação Mundial de Operadores Nucleares. Então, vocês observam aí que as 2 usinas nucleares que existem no Brasil, elas estão entre as melhores do mundo. Aí aqui nós temos uma imagem das usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2. Nós vamos falar agora um pouco sobre as fontes alternativas. A crescente preocupação com relação aos impactos provocados pelo uso excessivo dos combustíveis fósseis, principalmente petróleo e carvão mineral, tem impulsionado os investimentos em fontes alternativas de energia. Que tipo de fontes são essas? Energia eólica, a solar e a biomassa. No entanto, o uso dessas fontes ainda é restrito devido aos altos custos de produção, que as tornam menos competitivas do ponto de vista comercial. Então, essas fontes alternativas, elas causam pouco impacto no meio ambiente, mas ainda estão muito restritas devido ao alto custo. A energia eólica. O Brasil possui condições naturais favoráveis de produção de energia eólica. Por quê? Porque no território brasileiro a velocidade dos ventos é 2 vezes superior à média mundial. Então o Brasil ele possui essas condições naturais favoráveis a esse tipo de energia, né? Entretanto, a energia produzida por uma central eólica custa entre 60% e 70% a mais do que a mesma quantidade gerada por uma usina hidrelétrica. Então, a gente observa aqui a questão do alto custo, o que reduz os investimentos em parques eólicos, embora eles apresentem as vantagens de utilizar uma força inesgotável, que é a dos ventos, e de causar pouco impacto ambiental. No Brasil, a crise hídrica no Nordeste, região com maior produção, é responsável por alavancar essa modalidade de geração de energia. Então, a energia eólica ela é produzida através dos ventos. O Brasil ele possui condições favoráveis devido a ele ter a velocidade dos ventos 2 vezes superior do que a média mundial, só que tem um alto custo, né? E a gente observa aqui que a região que mais produz energia eólica é a região Nordeste. Energia solar, a gente já ouviu falar muito, até na nossa cidade já estão, alguns estabelecimentos comerciais já estão implantando a energia solar. Além de ser usada para aquecimento, a energia solar tem sido explorada para a produção de eletricidade. O Brasil também apresenta condições favoráveis à captação da radiação solar e o Nordeste é a região mais beneficiada nesse aspecto. Então, a gente observa aqui que o Nordeste, mais uma vez, está sendo beneficiado e tem um ambiente favorável a esse tipo de fonte alternativa, né? Energia eólica e energia solar. A energia solar é uma alternativa para levar eletricidade a milhões de domicílios localizados em áreas isoladas do território brasileiro, não contempladas pela rede de distribuição de energia elétrica. A biomassa.
A biomassa é um recurso renovável proveniente de matéria orgânica, que pode ser de origem animal ou vegetal, utilizado para a produção de energia elétrica e de combustíveis ou biocombustíveis. A biomassa, apesar de ser renovável, o uso indiscriminado de biomassa florestal para a obtenção de madeira e carvão vegetal promove o desmatamento e compromete a biodiversidade. Com a modernização do parque industrial, o Brasil reduz o uso da lenha. No entanto, ainda há perdas consideradas de vegetação nativa em regiões onde as carvoarias utilizam lenha como matéria-prima. Então, a gente observa aqui que cada tipo de fonte de energia, ela tem as vantagens e a desvantagem, né? Tem os impactos ambientais que pode ocasionar. Então, é isso aqui. Nós temos também, dentro da biomassa, a importância da cana-do-açúcar. A cultura da cana-de-açúcar é muito importante para o aproveitamento da biomassa como combustível. A partir de 1975, com a implantação do Programa Nacional do Álcool, PROÁLCOOL, a cana passou a ser também destinada à produção de etanol, álcool combustível. A iniciativa do governo brasileiro de produzir uma alternativa à gasolina foi em grande parte influenciada por crise mundial do petróleo ocorrida na década de 1970. Espécies vegetais como o milho, a beterraba, açucareiro e o trigo também pode servir de matéria-prima para a produção de biocombustíveis. O chamado biodiesel é uma alternativa ao óleo diesel derivado do petróleo e é produzido a partir das plantas como a mamona, o dendê, o milho, a soja e o girassol, entre outras. Então, vocês observam aqui que existe a cultura de vários alimentos que são importantes para o aproveitamento da biomassa, né, do biodiesel, certo? Então, eles servem para isso. Aí nós temos aqui produção de biodiesel por região, né? Nós temos 3% na região norte, 6% na região nordeste, 12% na região sudeste, 39% na região centro-oeste e 40% na região sul. Então, vocês observam que na região sul é onde se produz mais biodiesel. Isso de acordo com o gráfico, né, de estudo de 2016. Então, aqui foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Vai estar sendo postada a atividade 3, que vocês vão responder de acordo com essa aula, certo? E eu desejo a todos bons estudos e um abraço.